Boa noite, gente. Boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. Dar um tempinho para o Insta convidar o pessoal para a nossa sessão de hoje. Vamos conversar um pouquinho hoje a respeito de autoestima e relacionamentos. Boa noite, boa noite. Boa noite, Giovana. Tudo bom? Boa noite, gente. Dando mais um tempinho aqui pra galera ir entrando. Saudade de vocês, estava sumida aqui, né? Essas últimas semanas foi bem corrido. Acabei não conseguindo fazer live no horário da noite, mas prometo que agora eu vou manter a minha frequência de lives aqui com vocês, tá? Recebi muitas perguntas a respeito do tema de hoje, que eu acho que é um tema que interessa a grande maioria das pessoas que me acompanham aqui, que é autoestima e relacionamentos. Então, a nossa live de hoje vai funcionar como sempre, né? Eu começo falando um pouquinho a respeito do nosso tema e depois eu respondo as perguntas que vocês me enviaram e as perguntas que vocês vão me enviando aqui agora ao vivo, tá? Então, vocês podem ficar à vontade para mandar perguntas para mim, que depois eu volto para ler o que vocês me mandaram, responder as dúvidas de vocês, tá? Bom... autoestima e relacionamento são duas coisas que precisam andar juntas para dar certo, né? Um relacionamento para dar certo, a autoestima tem que estar ali caminhando lado a lado. Quando a nossa autoestima cai de um relacionamento, a tendência é que as coisas comecem a não ficar muito boas, né? A gente começa a se anular, a gente começa a ficar com uma cobrança excessiva, ciúme, se diminuir por causa do outro. Então, como, né, a gente consegue manter a autoestima em um relacionamento e também como a gente pode manter a nossa autoestima pós um relacionamento, com o término de um relacionamento. Então, vai ser sobre esses dois temas que eu vou conversar um pouquinho aqui com vocês hoje, tá? Boa noite, gente. Vamos entrando, fiquem à vontade. Bom, essa live vai ficar salva, tá? Por 24 horas aqui no meu perfil. Então, se você quiser depois rever as perguntas, enviar para as amigas de vocês, podem aproveitar e enviar, tá? Então, primeiro vamos começar falando do começo de um relacionamento, né? Quando a gente começa a se relacionar, a tendência, né, é que a nossa autoestima se eleve muito, porque é aquele momento da paixão, né, quando nós estamos apaixonados. E a paixão, ela faz muito bem para a nossa autoestima, na grande maioria das vezes. A paixão, ela faz a gente se sentir supervalorizada. A paixão, ela ativa, né, certos neurotransmissores, ela libera certas químicas no nosso cérebro, que fazem a gente sentir aquela sensação de felicidade, de alegria, de amor, assim, né? De amor próprio. Quando a gente está apaixonado, as pessoas falam: nossa, como você tá bonita, que carinha boa, tá apaixonado, né? Você fica com vontade de sorrir para todo mundo. E isso é maravilhoso, né? O problema é que uma boa parte das pessoas, né, nesse momento da paixão, começa a agir de uma forma um pouco equivocada para manter a pessoa do lado, né? Porque você gosta tanto daquela pessoa, você quer tanto, né, fazer aquela pessoa também gostar de você, você quer tanto fazer aquela pessoa ficar do seu lado, que aí você começa a ter atitudes que vão, a longo prazo, diminuindo a autoestima. Isso acontece mais com mulheres, tá, gente? É mais frequente, mais comum, mas também tem muitos homens que cometem, né, essas atitudes, que têm essas atitudes no relacionamento e ficam com a sua autoestima baixa. Eu tô recebendo muita mensagem de homem, né? Não vi se entraram alguns homens aqui já, mas se já estiverem por aqui, sejam muito bem-vindos. Podem me enviar as perguntas de vocês também, tá? Eu percebo que os homens, eles me mandam as perguntas com um pouco de receio, né? Assim, porque a página, ela é mais voltada para o público feminino, mas quando se trata de relacionamentos, gente, é ser humano, né? O meu foco, o meu estudo é mais em cima, né, baseado no comportamento feminino, mas quando nós falamos de relacionamento, nós estamos abordando o ser humano de uma forma geral. Então, vocês podem me mandar as perguntas de vocês que eu respondo com o maior prazer, tá bom?
Então, o que acontece? A gente tem tanta vontade de deixar a pessoa segura, confiante, né? A gente acredita, né? Temos uma crença de que se a gente deixar essa pessoa segura, né? De que você é só dela, de que você faz só tudo pra ela, isso vai manter a pessoa do nosso lado, isso vai fazer com que a pessoa nos dê mais valor. E aí começam os equívocos, né? As atitudes equivocadas, ao meu ver, né? Equivocadas para manter uma relação. Que é o quê? Aí o que acontece? A gente começa a fazer todos os gostos da outra pessoa, né? A gente começa a fazer tudo do jeitinho da outra pessoa. A pessoa fala alguma coisinha, tipo assim, não gosto muito que você faz isso, você para de fazer. Não gosto muito que você sai com seus amigos, você para de sair. Ou muitas vezes a pessoa nem fala nada, mas você, naquela ânsia, né, de manter a outra pessoa segura, você para de sair com suas amigas porque você tem receio que ele possa sentir ciúme, se afasta dos seus amigos homens. Eu sei que tem muitos homens que pedem, né, pra mulher, não quero que você tenha amizade com homens, mas alguns não pedem, né, mas as mulheres, elas têm essa atitude, né, porque acham que, ou por dois motivos, né? Ou porque acham que assim o cara vai se sentir mais seguro, você vai estar demonstrando, né, pra ele que você não tem olhos para outro homem, ou porque você, né, tem uma insegurança com relação às amizades que ele tem com outras mulheres, então você se afasta dos homens esperando que ele vá se afastar das amigas mulheres também. E por aí vai, né? Aí é o que começa, né? Você começa a deixar de fazer coisas interessantes para você, para fazer o que é interessante para o outro. Você se afasta das suas amizades para se manter mais próximo do outro. Acaba que ficando mais amiga até mesmo dos amigos dele ou da outra pessoa, para se manter mais perto. E aí você começa a olhar mais para o outro do que para si mesma. E é nesse momento que a sua autoestima começa a cair. É aí que eu falo que são as atitudes equivocadas que ocorrem dentro de um relacionamento que fazem com que o relacionamento baixe a autoestima das pessoas. O que não era para acontecer, porque um relacionamento, ele é o oposto, né? O relacionamento é para elevar a nossa autoestima, para a gente se sentir valorizado, se sentir amado, se sentir desejado por alguém. Só que por causa, né, das nossas crenças, dos nossos medos, por causa dessa necessidade que nós temos de ter alguém do lado muitas vezes, dessas inseguranças, a gente vai tendo essas atitudes que fazem o oposto. Ao invés de a gente se sentir bem e feliz no relacionamento, a gente acaba cada vez se diminuindo, cada vez se anulando mais, né? E aí, quando se vê, você já não se reconhece mais. Quando você vê, você já não sabe mais o que você gosta, porque você passou a gostar só do que o outro gosta, gostar entre aspas, né? Mas a praticar só o que o outro gosta. E sim, eu acho que quando você se relaciona com uma pessoa, é para trocar, é para trazer para o teu mundo um pouco do mundo da outra pessoa e para entregar para outra pessoa um pouquinho do teu mundo. Então sim, você vai conhecer coisas novas com essa pessoa, você pode passar a gostar das coisas que essa pessoa gosta, mas sem anular aquilo que faz bem para você, sem se distanciar daquilo que faz bem para você, né? Sem tirar o foco de você, né? E focar só no outro. Vai ter o foco da relação, mas tem que ter o seu, né? O seu como indivíduo, como uma pessoa, como um ser individual. Isso nunca pode deixar de existir. E é o que acontece na grande maioria, né, dos relacionamentos. A gente vai indo em direção ao outro e esquecendo de nós, esquecendo das nossas necessidades. Aí começam os problemas com relação à autoestima. A autoestima começa a baixar, aí começam as inseguranças, porque você já não sabe quem é você já não sabe quais são os seus desejos, quais são as suas necessidades, aquilo que você gosta, você só olha para o outro, e aí surgem os medos. O medo dessa pessoa te deixar e você não conseguir encontrar mais ninguém. O medo dessa pessoa olhar para alguém lá fora e achar mais bonito do que você. A insegurança que gera o excesso de controle, que faz com que você muitas vezes se humilhe para
ter algum controle da situação. E quanto mais você se humilha, quanto mais você cobra, quanto mais você se anula, mais você se desvaloriza, né? Ou menos você se valoriza. E aí a sua autoestima vai cada vez baixando mais, né? Então, esse é o grande problema, né? Essa é a grande questão. De como manter a nossa autoestima elevada em um relacionamento. É não perdendo o foco de si mesmo, é não se anulando pelo outro, é não fazendo do outro a coisa mais importante da sua vida. Porque sim, quando você está num relacionamento, outra pessoa é muito importante. É importante que você queira zelar pela relação, é importante que você queira zelar pelo outro. Acho que isso até realmente demonstra um sentimento, né? Eu acho que quando a gente tem um sentimento por uma pessoa, nós queremos zelar por essa pessoa, nós queremos fazer com que essa pessoa se sinta segura ao nosso lado, mas nós não precisamos nos anular para isso. Nós não precisamos viver só à base do que é importante para o outro para isso. A gente tem que se respeitar em todos os momentos de um relacionamento. E a grande maioria das vezes a gente se anula por crenças. Muitas vezes o outro não precisa disso. Muitas vezes isso não faz o outro se sentir mais seguro. Isso é uma crença, é um pensamento que nós temos, é uma insegurança muito grande que nós temos com relação a nós mesmos, né? E aí, inconscientemente, a gente vai fazendo isso pelo outro sem que o outro peça, né? Porque se você se posicionar desde o começo da relação da forma que você quer, a pessoa vai te conhecer assim. E ela vai te querer assim e ela vai te aceitar assim. Então, se depois, lá na frente, eu tiver algum problema, alguma reclamação, alguma crítica, é aquela história, a pessoa te conheceu assim, né? Então, não tem porquê ela estar insatisfeita com aquilo. Ela pode até ficar insatisfeita, mas assim, se ela está insatisfeita, é uma questão com ela, não com você. Agora, você, no começo da relação, quer tanto manter a pessoa do seu lado, né? Quer tanto aquele relacionamento, que você faz tudo do jeitinho do outro, faz tudo para agradar o outro, e aí depois lá na frente, você quer se mostrar, né? Porque a máscara cai, né, gente? A gente não consegue por muito tempo sustentar uma mentira, né? Então, a hora que você não suporta mais viver do jeito que o outro quer que você viva, você começa a ficar insatisfeita, você começa a ficar infeliz, você começa a ficar frustrada. E aí essa frustração, você vai jogando em cima do outro. E muitas vezes a outra pessoa não concorda, não gosta, porque afinal de contas ela conheceu você de um outro jeito, você se apresentou para ela de um outro jeito. E aí é natural que ela vá se assustar, né? Que ela vá criticar, que ela vá fazer algum tipo de crítica. Por quê? Porque lá no começo você foi uma coisa e agora, depois de um certo tempo, você resolve, né, ser outra. Não é resolver, é porque você não aguenta. A gente não aguenta realmente sustentar por muito tempo uma mentira. Então, como nós podemos, né, e devemos manter a nossa autoestima elevada em um relacionamento? É sendo o mais espontâneo, sincero e agindo de acordo com os seus valores possível desde o começo. Desde o começo de um relacionamento, quando você conhece uma pessoa, você vai fazer coisas para agradar essa pessoa, você vai sim querer conhecer o mundo dessa pessoa, mas acima de tudo sem esquecer de si mesma, né? Sem parar de se respeitar para respeitar as necessidades do outro. Se você fizer isso desde o começo, eu tenho certeza que se o outro te conhecer assim, ele não vai fazer cobranças depois, ou ele não vai fazer imposições depois que possam te trazer algum tipo de frustração, né? E aí, para quem já está vivendo um relacionamento agora, que identifica que foi esse o problema, né? Porque, quando eu comecei a namorar, eu fiz tudo por ele, eu me anulei, eu deixei tudo que eu gostava para trás, eu deixei meus amigos, eu deixei isso, eu deixei aquilo. E hoje eu percebo que esse foi o grande problema e eu estou frustrada. Qual é a solução? A solução é você simplesmente sentar com essa pessoa e conversar
e ser sincera, e dizer, olha, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não fico satisfeita quando você faz isso, ou quando você me critica quando eu faço isso. A gente tem que ser verdadeiro com outra pessoa. Não pode ter medo de que a sua verdade, não pode ter medo de que os seus valores machuquem o outro, não pode ter medo de que os seus valores afastem o outro. Porque se os seus valores afastar o outro, se os seus valores de alguma forma não baterem com a necessidade do outro, é porque realmente esse relacionamento tende a não dar certo lá no futuro. Porque começou de uma forma errada, começou com você sendo uma pessoa que você não é, tá? Por que a gente faz isso, né, gente? Por que a gente se anula, né, no começo do relacionamento? Por que a gente fica cega, vamos dizer assim, para nós e só enxerga o outro? Tem um fator aí chamado paixão, né? Tem um fator que é uma química que ocorre no nosso cérebro mesmo, que não está dentro do nosso controle, né? Quando nós nos apaixonamos, a gente fica em um estado que a neurociência define, alguns neurocientistas definem como uma semidemência do nosso cérebro, porque a gente realmente fica meio demente, né? Quando está apaixonado, a gente não enxerga, a gente só enxerga o que a gente quer, a gente só vê o melhor do outro e a gente só quer fazer tudo pelo outro. Mas esse estado da paixão, ele passa, né? Ele é muito, em alguns casos ele é muito rápido, ele pode durar até um ano, mas a maioria das vezes ele acaba mais rápido do que isso. E aos pouquinhos a gente vai voltando à nossa consciência, a gente vai voltando à realidade e percebendo, né, certas coisas. E é sempre, a gente tem sempre que ter consciência. Desde o comecinho da relação, a paixão é maravilhosa, né? A gente não tem que evitar a paixão, a gente não tem que reprimir a paixão. Mas a gente tem, sim, que já tendo essa consciência de que quando nós estamos apaixonados a gente fica um pouquinho bobo demais pelo outro, a prestar mais atenção, né? Prestar mais atenção nas nossas atitudes, prestar mais atenção naquilo que a gente deixa de fazer, ouvir um pouquinho as pessoas à nossa volta que nos amam, que gostam de nós, os nossos amigos, os nossos pais, que digam, olha, você tá indo muito, né? Tá indo muito de cabeça, não se afasta dos seus amigos. Às vezes os nossos amigos nos cobram, né? Quando a gente tá muito apaixonado, a gente só quer ficar com a pessoa, fala, você não sai mais com a gente, você não faz mais isso. Por quê? Porque eles estão vendo uma situação diferente da forma como você vê. E a gente tem que ouvir nesse momento, porque quando a gente está apaixonado, a gente não tem muito controle da nossa consciência. E um outro fator também que determina, né, o porquê que a gente age dessa forma são as nossas frustrações, são as nossas crenças, são os nossos traumas, são os nossos padrões mentais. Mas se nós temos crenças de não merecimento, se nós temos inseguranças com relação a nós mesmos, se a mulher, ela tem medo de ficar sozinha, né? Se a mulher, ela acredita que para ela ser realizada, ela tem que ter um companheiro, ela tem que ter um relacionamento, ela vai entrar no relacionamento, ela vai se anular totalmente. Por quê? Para ela, né, aquele relacionamento é a coisa mais importante, é tudo que ela mais precisa. Ela precisa de alguém do lado dela para ela se sentir segura. Ela precisa de uma pessoa para ela que reconheça o valor dela, porque ela mesma não reconhece. Ela acredita que ela não é merecedora de alguém exatamente da forma como ela acredita que tem que ser, então aquele que apareceu ali, ela vai se moldar para aquela pessoa. Então, essas inseguranças, né, esse medo de ficar sozinha, essa necessidade de ter alguém te valorizando porque você sozinha não consegue se valorizar, faz com que você se anule quando você entra num relacionamento, né? Então, aí você começa a ter essas atitudes que eu já falei aqui desde o começo, né? De olhar só para o outro, que fazem a sua autoestima baixar. E também tem o fator de que muitas mulheres já entram num relacionamento com autoestima baixa. Elas já vêm de relacionamentos que foram traumáticos, relacionamentos em que ela sofreu, passou por algum problema, né, algum sentimento não curado. Ela já entra num relacionamento com a autoestima dela muito baixa
e ela já começa a se relacionar não se valorizando, né? E quando você não se valoriza, você tende a valorizar muito mais, supervalorizar o outro, né? Então, como a gente recupera a nossa autoestima? É olhando para si, né? Parando para pensar o que você gosta, o que você não gosta, o que realmente tá dentro dos seus valores no relacionamento, o que realmente faz sentido para você e avaliar se você está colocando isso em prática, se esse relacionamento está permitindo que você seja você mesma, em todos os aspectos, né? Se você está tendo a possibilidade nesse relacionamento de ser a amiga que você gosta de ser com os seus amigos, né? De ter esse contato com suas amigas. Se esse relacionamento está permitindo que você seja a pessoa que você é com relação à sua personalidade, à sua espontaneidade, com relação a tudo, a forma como você gosta de se vestir, a forma como você gosta de se comportar, os lugares que você gosta de ir, as coisas que você gosta de fazer com relação aos seus hábitos e avaliar, né, se você não está anulando os seus valores, se você não está anulando aquilo que é importante para você por causa de um relacionamento. E se existe um amor, gente, dentro de uma relação das duas partes, e se existe o desejo das duas partes de manter um relacionamento, é sempre possível você resgatar a sua autoestima, né? Você conversar com o seu companheiro e expor para ele as suas necessidades. Você não precisa fazer isso de uma forma grosseira, você não precisa fazer isso atacando o outro, mas fazendo sempre as coisas tendo conversas, né, maduras, conversas esclarecedoras, a gente sempre pode retornar, né, retornar para o nosso eixo, né, voltar para a nossa raiz, para a nossa essência, sem ferir o outro. Mas, se você perceber que nesse retorno, né, quando você resolve voltar para a sua essência, voltar a ser quem você é, quando você percebe, né, que você está indo lá para o fundo do poço, porque o que acontece quando a nossa autoestima baixa? A gente vai indo lá para o fundo do poço, a gente vai se anulando, quando a gente percebe, a gente não sabe mais quem é, a gente não sabe mais o que fazer, a gente não enxerga mais a vida sem aquela pessoa. Então, se você está percebendo que você está caindo nesse poço, né, não espera você chegar lá no fundo, não. Já começa a olhar para quais atitudes você tem que tomar, quais as práticas você tem que fazer, o que você tem que pôr em prática aí para começar a se valorizar novamente, a se trazer de volta para você mesmo, né? Para o seu eixo, para os seus princípios, para os seus valores. E se nessa volta, né, que você perceber que quando você está tentando voltar a ser você mesma, a resgatar a sua autoestima, isso está gerando um incômodo e um desconforto no outro, quando o outro começa a te acusar, precisa parar para avaliar se essa pessoa realmente gosta de você, na essência que você é, ou em uma expectativa que ele criou a seu respeito, porque você permitiu que isso acontecesse lá no começo, né? Porque você deu espaço para que ele te visse de uma forma que você criou para agradar, e agora quando você volta à sua essência, essa essência talvez não bata muito com a essência do outro, e aí vai criar esse desconforto. Então nesse momento a gente precisa avaliar mesmo que aí, se o relacionamento é um relacionamento que foi criado, que foi, né, se ele foi criado em cima de uma base real, né, de uma necessidade e um desejo real de se relacionar ou não, por uma necessidade só de ter alguém do seu lado, necessidade de ter um relacionamento para você se sentir segura. E olhar, então, se esse relacionamento tá te fazendo bem. Por quê? Quando o relacionamento, quando a nossa autoestima começa a cair muito no relacionamento, a gente vai permitindo que isso aconteça, chega um ponto que o relacionamento começa a se tornar tóxico, né? A gente se anula muito, a gente deixa de fazer o que a gente quer, a gente não se reconhece mais, quando a gente vê a nossa vida é baseada em cima da vida do outro. E quando você passa a fazer algo que seja positivo para você, a outra pessoa vem e te acusa,
né? Porque você é isso, porque você é aquilo, porque você não me dá valor, porque você não me respeita, porque você agora é isso, porque você agora é aquilo. E isso começa a se tornar tóxico. Por quê? Porque você começa a se sentir culpada por fazer coisas que sejam importantes para você. Você passa a se sentir culpada por ser você mesmo. Por quê? Porque você não está agradando o outro. E se a outra pessoa também não tiver, né, assim, lá com as suas seguranças em dia, se a outra pessoa também não tiver lá com as suas emoções em dia, ela também vai, né, se ferir, ela também vai sentir a autoestima dela ameaçada, ela vai sentir a segurança dela ameaçada e ela vai tentar se proteger. Infelizmente, a grande maioria das pessoas se protege atacando o outro. Então, quando você começa a trazer as suas necessidades para o relacionamento e isso fere a segurança do outro, ameaça a segurança do outro, ele pode tentar te atacar, ele pode tentar te culpar, ele pode jogar para cima de você problemas pelo simples fato de você estar querendo ir em busca de algo que é bom para você. E aí começam os relacionamentos tóxicos. Porque se você não estiver muito bem, né, sua autoestima não estiver legal, sua autoconfiança não estiver legal, se você tiver muitas inseguranças, crenças de não merecimento, você vai se sentir culpada. Você vai olhar e vai pensar, talvez aquela pessoa tenha razão, talvez eu tenha que ficar quietinha aqui no meu canto, porque é melhor eu ficar aqui quietinha e infeliz com alguém do que eu tentar, né, do que eu ir em busca de algo que é positivo para mim e correr o risco de ficar sozinha, que é o que acontece na grande maioria das vezes quando as mulheres têm medo de se posicionar. Por que as mulheres têm medo as pessoas, né? Por que as pessoas têm medo de se posicionar nos relacionamentos? Porque ela tem medo de perder o outro, porque ela tem medo de o outro ir embora, porque ela tem medo de ficar sozinha, porque ela tem medo de não achar coisa melhor. Gente, o seu posicionamento, as suas necessidades, os seus valores, eles não podem afastar a outra pessoa de você, né? Assim, a gente não pode ter medo de que os seus valores, as suas necessidades, o que é bom pra você, vá afastar a outra pessoa de você. Porque quem te ama, quem te quer bem, quem quer te ver feliz, vai sentir que você precisa disso, vai entender que é uma necessidade sua e vai respeitar. Se a outra pessoa não respeita o que é importante pra você, cara, tá fazendo o que do lado dessa pessoa? Tá com medo de perder essa pessoa, por quê? Tá com medo de não achar outra pessoa melhor, por quê? Se a outra pessoa faz você sentir que para ficar do lado dela você precisa se anular, para e pensa. Que relacionamento é esse? Qual é o futuro dessa relação? Por quanto tempo você vai ficar se frustrando ao lado de uma pessoa para ter alguém, só para ter alguém? Então esse é um pensamento que a gente tem que ter desde o começo do relacionamento, né? A gente tem que se apresentar o mais natural possível para o outro e ver o quanto isso agrada ou não o outro, para que depois no futuro da relação essas frustrações não ocorram, a sua autoestima não caia, tá? E agora, com relação a términos de relacionamento, né? Como a gente mantém a nossa autoestima elevada depois de um término de um relacionamento? É entender, primeiro de tudo, que quando um relacionamento acaba, não é porque você, vamos dizer aí que não houve uma traição, tá, gente? Porque quando existe uma traição já é uma coisa um pouquinho mais diferente, mas acabou um relacionamento, você ainda ama a pessoa, mas a pessoa resolveu que não quer mais ficar com você. Não tem problema nenhum contigo. Ela não tá saindo do relacionamento, por mais que ela te acuse, porque algumas pessoas não conseguem assumir a responsabilidade dos próprios sentimentos, de dizer, olha, eu não te amo mais, eu quero sair do relacionamento. Elas precisam acusar o outro para sair. Eu vou terminar porque você é isso, porque você é aquilo, porque você cobra demais, porque você é muito ciumenta, porque você engordou, porque você é isso, porque você é aquilo. Porque, olha, por incrível que pareça, tem muitos homens que dizem para uma mulher, se você não emagrecer, eu vou largar de você. Se você não parar de usar essas roupas, eu vou largar de você. E as mulheres, elas vão, né, deixando de viver a vida da forma que elas querem por medo da pessoa largar. Então, se você terminou um relacionamento, se a pessoa terminou um relacionamento com você, mesmo que ela te acuse, você tem que entender o seguinte, você não tem problema nenhum, você não tem culpa nenhuma.
E você não tem o controle nenhum a respeito do outro. O outro, ele tá livre para ir e vir a hora que ele quiser. Ir a hora que ele quiser. Vir daí vai depender de você, né? Se você vai querer que ele volte ou não. Mas ele tá livre para ir a hora que ele quiser. E você não tem controle nenhum a respeito disso. Então, se a outra pessoa decidiu ir embora num relacionamento, se a outra pessoa decidiu que não queria mais, o problema não está em você. Acontece que vocês já não estavam mais, os valores de vocês, né, as necessidades de vocês, elas já não estavam mais se conectando, vocês já não estavam mais se entendendo realmente dentro desse relacionamento. E que bom que essa relação que não estava indo pelo caminho correto terminou, para que você possa reavaliar, né, as tuas atitudes, as tuas escolhas, se você tem algo a melhorar ou se você realmente tem que se valorizar para uma próxima relação, você não permitir que ocorram coisas que aconteceram nessa relação. Eu não estou dizendo aqui que relações são descartáveis, eu não estou dizendo que relações... terminar uma relação é a melhor coisa que existe quando as coisas não estão boas. Não é isso, né? Eu acho que, pelo contrário, nós temos que cada vez, antes de começar um relacionamento, ter mais consciência de si mesmo, justamente para que as relações durem. Para que as relações durem de forma saudável, para que a gente consiga manter diálogos saudáveis quando ocorrer um problema, para que a gente consiga respeitar a necessidade do outro, para que o outro consiga respeitar a nossa necessidade. O que eu digo que é bom é quando relações tóxicas, quando relações que estão fazendo mal, quando relações que estão diminuindo a sua autoestima, acabam. Porque às vezes a gente está vivendo um problemão numa relação, a gente está extremamente infeliz numa relação, só que o nosso medo de terminar e ser infeliz não permite que a gente veja que às vezes você está mais infeliz no relacionamento do que você vai estar fora dele. Porque quando você termina uma relação que não está te fazendo bem, você tem a possibilidade de se recuperar, de se curar, de se valorizar, de se olhar melhor. Então, o relacionamento acabou porque a outra pessoa não quer mais, você ainda tem sentimento por essa pessoa. Primeiro de tudo, você não tem problema nenhum com você. Simplesmente um sentimento da parte do outro acabou. E você não pode controlar isso, né? Você tem que deixar a outra pessoa realmente livre para isso. E passar a olhar para você. Entender quais são as suas necessidades, os seus valores, o que você quer para a sua vida. O que você pode fazer, recuperar aquilo que você deixou para trás, as amizades, os hábitos, as escolhas que você fazia, que você deixou de fazer pelo outro, e passar a olhar mais para você e parar de olhar para o outro. Parar realmente, tá, gente? Às vezes eu recebo muitas perguntas assim, como faço para esquecer alguém, né? Como faço para parar de pensar, para parar de sofrer? Parar de olhar para outra pessoa e olhar em todos os aspectos, bloquear das redes sociais, bloquear do WhatsApp, pedir para os outros não virem falar mais dessa pessoa para você. Tem gente que acha que essa é uma atitude imatura. Eu acho que se você não tem um autocontrole, né, e se isso está te fazendo mal, não tem nada de imaturo nisso, tá? Pelo contrário, é maduro até demais. A pessoa tem que ter muita maturidade realmente para entender que isso é o que ela precisa, né? Ela tem que ter muita maturidade para soltar realmente o outro. Então, para você recuperar sua autoestima depois de um término de um relacionamento, você tem que passar a olhar só para você. Só para você. Esquece o outro. Anula o outro. E esse anular, eu não estou dizendo que essa experiência não vai mais fazer parte da sua vida, porque depois, né, quando esse período passa, e leva um tempo, tá, gente? Não se cobrem, né, de esquecer uma relação assim, em uma semana eu tenho que ter esquecido. Não, às vezes leva um bom tempinho, às vezes alguns meses, isso vai de pessoa para pessoa, isso vai depender muito
do nível, né, que a pessoa, da autoestima, da segurança, da autoconfiança que a pessoa estava numa relação. Se você estava com a sua autoestima muito baixa nesse relacionamento e termina, você vai precisar de um pouco mais de tempo para se recuperar, né? Mas a forma de você recuperar a sua autoestima depois de um término de relacionamento é olhando só para você. Para de olhar para o que o outro está fazendo, para as escolhas do outro ou para as outras pessoas à sua volta. Ah, porque tá todo mundo namorando e eu tô solteira. Porque fulano começou a namorar depois de mim e já casou. Porque ciclano nunca deu certo com ninguém, olha aí, agora tá com o namorado. Então para de se comparar com outras pessoas, para de se comparar com o seu ex, para de olhar para a vida do seu ex, né? Às vezes a pessoa sai de um relacionamento e o outro vai e começa a se relacionar primeiro, né? Então o ego ele fica ferido, né? Porque a gente vê o outro, parece que ele fala, não, mas o outro já superou, já tá com outra pessoa. Às vezes a gente não sabe o que está se passando ali dentro da outra pessoa. Muitas vezes para o outro entrar de cabeça de cabeça no outro relacionamento é simplesmente uma forma de anular o sofrimento. É simplesmente uma forma de não olhar para suas feridas, né? Que é um problemão, porque você entra num relacionamento sem, né, ter superado o término da outra relação, ou sem ter se curado, se recuperado de uma outra relação, vai causar muitos problemas lá no futuro desse relacionamento. Então, não fica se comparando, porque o seu ex ou a sua ex já está com outro e você está sozinho. Você não sabe o que está se passando ali. Às vezes, é muito mais consciente da sua parte ficar sozinha. Eu acho, às vezes, é uma superação muito maior você conseguir ficar um tempo sozinha do que a outra pessoa que já engata um relacionamento que a gente sabe, gente, que não é nem um pouco saudável, né? Engatar um relacionamento no outro é muito difícil. Por quê? Porque quando a gente se relaciona, a gente fica envolvido com outra pessoa, né? A gente fica compartilhando o universo da outra pessoa. E aí, quando a gente termina e já entra de novo em um outro relacionamento, é meio que a gente não voltou para o nosso eixo, né? A gente ainda não se encontrou de novo para viver uma nova relação, né? Às vezes a gente ainda tá com frustrações daquela relação que mal terminou e a gente já entra na outra relação carregando essas frustrações. Então, pode dar certo, sim, se a pessoa estiver emocionalmente muito bem, muito segura, né? Mas não é o que acontece na grande maioria dos términos dos relacionamentos. Então, tá aí, tá? Se você terminou um relacionamento, sua autoestima tá baixa porque você ainda ama essa pessoa, porque você ainda tem sentimentos, ou porque essa pessoa já começou a se relacionar com outra pessoa, olha pra você. Término de relacionamento é um momento que você tem que parar de olhar para todos os outros lados e olhar para você, para as suas necessidades, para o que você quer para a sua vida, focar em novas atividades, focar em fazer novas amizades, em expandir um pouco mais, né, a sua vida em outros aspectos que não seja do relacionamento, para que você consiga se olhar de uma forma com mais valor, para superar realmente, para elevar a sua autoestima. Tudo bem por aí, gente? Deixa eu ver. Sinara era tudo o que precisava ouvir hoje. Que bom, que bom. Então, aproveite o máximo tudo que eu tô falando aqui. Veja e reveja quantas vezes você precisar. Tempo no relacionamento existe? Existe. Olha só. Eu acho que não tem regra, tá, gente? Isso é uma coisa importante que a gente precisa ficar bem claro. Quando se trata de relacionamento, não tem regra, não tem um manual, né, que diga, olha, isso dá certo, isso não dá certo, isso pode, isso não pode, tá? Tem coisas que dão certo para algumas pessoas, tem coisas que não dão. Por exemplo, o relacionamento à distância dá muito certo para alguns e dá muito errado para outros, né? Tempo no relacionamento pode dar certo? Pode. Só que as duas partes têm que estar, tem que concordar, né, com isso. Porque o que acontece? Às vezes, uma das partes do relacionamento pede um tempo e a outra parte aceita
só pelo medo, né? Não, eu vou aceitar o tempo porque é melhor do que terminar. Só que não fica bem com isso, não fica feliz. Aí dá um tempo, aquela outra pessoa que quer esse tempo vai lá, tem uma outra vida, às vezes sai com outras pessoas, né? Aí quem aceitou o tempo fica sabendo, se magoa, daí depois volta. Aí aceita voltar, porque quer muito ficar com aquela pessoa, mas aí volta com o coraçãozinho magoado, né? Cheio de ressentimento. Então eu acho que o tempo pode dar certo desde que as duas pessoas estejam realmente seguras, né? De que é uma boa opção, tá? Só que eu, ao meu ver, né? Entendo que às vezes é mais saudável terminar, de fato, o relacionamento. Olha, vamos terminar, né? Vamos nos afastar e pensar, né, melhor a respeito dessa relação. Se depois, né, desse afastamento, entender que era aquela pessoa, que era o que queria, resolver, né, que quer voltar, ter uma conversa e ver se das duas partes isso rola. Também, se não rolar, né, paciência. É um risco que se corre em relacionamento, né? Relacionamento são duas pessoas, pode existir um momento que a outra parte não vai querer. Agora, esse negócio de tempo é muito assim da conexão mesmo. Por quê? Porque tem regras, né, gente? Porque o que é um tempo que não é um término? É um tempo onde as pessoas não estão mais juntas, mas ninguém pode ficar com ninguém. É um tempo em que as pessoas não estão mais juntas, mas continuam se falando. Então, tudo vai depender do acordo que os dois vão fazer. Se os dois estiverem de acordo, conscientes e quiserem um tempo, eu acho que pode dar certo. E também tem que entender o porquê, né? Por que vocês estão dando um tempo? Né? O que está acontecendo nesse relacionamento que vocês não estão conseguindo mais juntos resolver? Será que realmente o tempo é a melhor opção? Será que o tempo é uma escolha que vocês estão fazendo com medo de assumir que realmente a relação acabou, que realmente não existe mais a conexão do casal, e aí nenhum dos dois está querendo realmente soltar, tá com medo, né? Então tá querendo um tempo. Peraí, deixa eu ficar um tempo sozinho, deixa eu ver se eu acho uma coisa melhor. Caso eu não ache uma coisa melhor, então a gente volta. Tem que pensar muito bem, tá? Para não criar essas autossabotagens aí dentro de um relacionamento. Janaína, quando a gente está segura, a outra pessoa sente? Sim, sente muito. Inclusive, algumas pessoas até se assustam, tá? Quando uma das partes é muito segura de si e a outra não é tão segura, essa segurança gera ainda mais insegurança, né? Gera mais ciúme, porque... Bom, eu tô num relacionamento com uma pessoa, eu sou super segura, né? Eu confio nessa pessoa que tá comigo, mas acima de tudo eu confio em mim. Eu confio nos meus valores, eu confio na minha capacidade, eu confio que aquela pessoa tá comigo porque ela reconhece que eu sou tudo que eu sou, né? Que ela me quis do jeito que eu sou, então eu me sinto segura. Eu não fico com excesso de ciúme, eu me valorizo, eu sei dizer não. Essa pessoa olha e fala, mas como assim? Como assim essa pessoa sente tanta segurança? Por que será? Será que ela não me ama tanto? Às vezes até a segurança do outro gera essa pontinha, sabe? Essa coisa assim de... Poxa, mas essa pessoa é tão segura, né? Eu preciso valorizar essa pessoa, porque se eu não valorizar, ela é muito segura de si, ela não vai ficar num relacionamento se eu não valorizar, se não estiver legal pra ela. Então sim, a outra pessoa sente sim, ela sente e respeita muito, tá? E se não respeitar, se a pessoa não estiver muito segura, ela vai muitas vezes criar situações com excesso de ciúme, por exemplo, por causa da segurança do outro. Tem casos, tá, gente? Isso tem até um nome que agora eu não me lembro, em que o homem tenta diminuir a segurança da mulher porque ele não se sente seguro. Então, o que acontece? Você sabe que a mulher é muito segura, que uma mulher muito inteligente, uma mulher
que é segura de si, dos seus valores, ele começa a fazer críticas, né? Critica o corpo, a mulher fala alguma coisa, ele fica fazendo brincadeirinhas, caçoando da mulher, fica tentando diminuir essa mulher intelectualmente para diminuir a segurança dela, tá? Ai, gente, eu esqueci o nome, tá? Mas isso tem a psicologia tem um nome para esse tipo de atitude. Por quê? Porque ele diminui a segurança da mulher para ele se sentir mais seguro. Ocorre com mulheres também? Ocorre, tá, gente? Mas é mais frequente isso com casos de homens. Eles tentam diminuir a mulher, a segurança dela, porque para eles se sentirem mais seguros e terem um controle maior da situação. Jéssica, eu tô tentando seguir suas palavras. Isso, faz o seguinte, olha, escuta tudo que eu falo, avalia e vê o que te serve, vê o que se encaixa melhor dentro da sua realidade, né? Porque é o seguinte, gente, não existe verdade absoluta, né? O que eu falo para vocês é uma das visões, uma das possíveis visões, né? Baseada nos meus estudos com relação ao comportamento, né? De acordo com a neurociência, tá? É uma das visões. Se você se identifica, se você acha que faz sentido, ótimo, absorve aí, reflete o que é melhor para você e é prática, tá, gente? É colocar em prática, não tem outra forma de conseguir alguma coisa, de conseguir alguma mudança que não seja praticando. Bom, vou responder algumas perguntas que eu recebi aqui que podem servir para vocês que estão aí. Olha só. Recebi a pergunta seguinte, ó. A dependência emocional está ligada à baixa autoestima? Sim, tá? Pode ser. Um dos fatores da dependência emocional é a baixa autoestima. Em alguns casos, a dependência emocional, ela vem de fatores inconscientes relacionados a traumas, né? A experiências que a pessoa viveu, que fazem com que ela acredite que ela precisa emocionalmente de outra pessoa para ser feliz. Mas, na grande maioria dos casos, a dependência emocional surge depois, né, de episódios em que a pessoa vai se colocando em segundo plano. Então, ela entra no relacionamento, tá tudo bem, como eu já expliquei pra vocês, a relação fica, tá tudo bem. Não, isso é uma coisa que eu escuto muito, assim, olha, nossa, eu não sei o que aconteceu comigo, eu tava tão bem quando eu comecei a me relacionar com essa pessoa, eu tava tão feliz, eu tava tão segura, e eu comecei a me relacionar com essa pessoa e eu não sei o que aconteceu comigo, que eu simplesmente não consigo pensar em viver minha vida sem essa pessoa, ela me deixou e eu não consigo viver minha vida mais, eu não consigo tocar pra frente. Por quê? Isso é a dependência emocional, por causa da baixa autoestima. Você entra num relacionamento super bem, mas, né, você tem lá suas inseguranças, você tem os seus medos, você coloca aquela pessoa em primeiro lugar, você projeta toda a sua vida, toda a sua expectativa, todas as suas necessidades naquela pessoa. A outra pessoa se sente segura com isso e muitas vezes inconsciente, mas também alguns de forma consciente, começa a manipular, né, a manipular a mulher, né, com relação às suas qualidades, com relação às suas necessidades. E aí essa mulher, ela se sente dependente daquela pessoa, né, porque ela realmente não se reconhece, ela não reconhece seus valores. Então, a baixa autoestima é um dos principais fatores que levam à dependência emocional, tá? Não é o único, mas na grande maioria das vezes sim, a baixa autoestima. Quando você começa a baixar muito a sua autoestima no relacionamento, quando você começa a perceber, né, que você está se frustrando, que você não está feliz, que você não está se realizando, é o sinal vermelho que você tem que prestar atenção em quais são as coisas que você precisa fazer, o que você precisa resgatar aí dentro de você para você não permitir que chegue ao ponto de uma dependência emocional, que são os relacionamentos tóxicos, que são os relacionamentos abusivos. A pessoa permite situações que são indignas para se manter ao lado daquela outra pessoa, tá?
Quais ações demonstram que eu estou me colocando em primeiro lugar na relação? Bom, é assim, tá, gente? Essa questão de se colocar em primeiro lugar não é na relação. A gente tem que se colocar em primeiro lugar na nossa vida. Nós somos a coisa mais importante da nossa vida, em todas as situações, tá? No relacionamento, no trabalho, com relação até a filhos mesmo, tá? Eu sei que tem muitas vezes pessoas que não concordam, mas eu acho que é porque não entendem muito bem o pensamento. Acho que para o seu filho, por exemplo, eu sei que tem muitas mulheres aqui, para você ser uma boa mãe para o seu filho, você tem que estar muito bem consigo mesma, você tem que estar muito segura, você tem que estar muito bem para você conseguir, né, ser uma boa mãe. Então, até mesmo na relação com os filhos, você tem que se colocar em primeiro lugar, você tem que se olhar, você tem que parar para ver as suas necessidades, não se anular por causa de filhos. Então, essa questão de se colocar em primeiro lugar é para a vida. Você tem que se colocar em primeiro lugar na sua vida. E isso, consequentemente, nos relacionamentos. Mas, como eu percebo, né, que eu tô me colocando em primeiro lugar, ou, né, que eu acho que é a melhor forma de dizer isso, que eu não estou supervalorizando o outro, é olhando para suas necessidades, né? Você está fazendo tudo que você gostaria? Você está deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer por causa dessa relação? Você está aceitando coisas que ferem os seus valores, que ferem aquilo que você acredita que é o que você quer? Se você estiver ferindo os seus valores, você já não está mais se colocando em primeiro lugar. Você já está se anulando, né? Às vezes, a gente vai fazer coisas para o outro, a gente vai colocar o outro em primeiro lugar, em algumas situações, mas consciente de que isso não fere os seus valores naquele momento, não fere as suas necessidades, de que naquele momento realmente para você é importante colocar aquela pessoa em primeiro lugar. Mas isso são momentos, são situações pontuais, não é uma relação inteira, tá? Então, se você estiver frustrada dentro desse relacionamento em algum aspecto, pode parar para olhar que você talvez não esteja realmente se dando o valor que você gostaria nessa relação, tá? Por que a mulher olha mais para os defeitos do corpo do que os homens? Essa pergunta tem muito a ver com a autoestima, porque tem muitas mulheres que colocam, né, realmente a sua aparência física como um fator determinante da autoestima. Por que a mulher ela tem essa tendência a se desvalorizar, né, a olhar para os seus defeitos no corpo? Porque, gente, infelizmente, né, a sociedade ela objetifica a mulher, né? Nós ainda somos vistas como um objeto e o nosso corpo tem muito a ver com isso. Não é uma generalização, não são todos os homens que veem dessa forma, é claro, mas é uma visão social, né? E quando isso ocorre lá fora, quando ocorre no macro, ocorre no micro, né? Então, quando uma sociedade, em sua maior parte, tem uma visão a respeito de algo, aqui dentro ocorre uma cobrança interna. Mesmo que você não queira pensar dessa forma, mesmo que você não veja, né, que a mulher é um objeto, que eu sei que nós mulheres não nos vemos dessa forma, existe uma cobrança interna, inconsciente, por causa da cobrança da sociedade. Desde pequenininha, né, a gente escuta assim, se você ficar muito gorda, nenhum homem vai te querer, homem não gosta de mulher de cabelo curto, mulher tem que ser assim, e aí temos as indústrias, né, a indústria da beleza, a indústria alimentícia, que vendem, né, o padrão de beleza, que a gente vai desde pequeno vendo aquelas mulheres super magras, super perfeitas, aquelas semideusas, né, fazendo publicidade, e a gente vê os homens, né, todos se derretendo por essas mulheres que têm esses corpos perfeitos. A gente pensa o quê? A gente vai vendo isso desde pequenininha, a gente cresce com a crença de que um homem vai valorizar uma mulher que tem um corpo mais bonito, que tem um corpo mais magro, que não tem celulite, que tem a bunda assim, que tem o peito assim, que tem o cabelo assim, né? E aí a gente vem com essa cobrança interna. Então, temos a tendência de acreditar, né, inconscientemente, de que para que um homem valorize uma mulher, para que um homem goste de uma mulher,
o aspecto físico tem uma interferência maior, né? Tanto é que tem muitas mulheres que se sentem inseguras de ver o marido, o namorado conversando com uma mulher bonita, porque acham que por causa do aspecto físico ele vai ter mais interesse por aquela mulher do que por ela, que talvez ali não esteja tão satisfeita com relação ao seu corpo. Então, por que o homem não se preocupa, né? Tanto, né? Tem homens que se preocupam, mas o homem não se preocupa. Ah, não, se eu tiver com uma barriguinha aqui, eu não vou arrumar marido, né? Se eu tiver com celulite, eu não vou arrumar mulher. Se eu tiver com uma barriguinha, eu não vou arrumar mulher. Se eu tiver careca, eu não vou arrumar mulher, né? Os homens, eles não se preocupam tanto com isso. Eles não associam essa questão do físico com o relacionamento. É uma questão da mulher porque é uma questão social, porque ainda é uma visão social. Então, por que hoje, né, a gente fala tanto a respeito, a gente ouve tanto falar a respeito dessa questão, né, de padrões, de ressignificar os padrões? Porque está no inconsciente da mulher, porque a mulher se desvaloriza por isso, né? Mesmo que conscientemente não pense dessa forma, a gente sempre se olha no espelho. Desde pequena, a gente se olha no espelho e procura os nossos defeitos, porque somos ensinadas por vários aspectos, né? Pela mídia, pelas crenças, pela sociedade, de que a mulher ela precisa ter o corpo perfeito, tá? Quando a pessoa está segura de si própria, o outro... eu já respondi essa, gente, desculpa. Deixa eu ver aqui. Como que descobrimos os nossos valores? Olha só, gente, os nossos valores é aquilo que faz sentido para você. É aquilo que você entende que te faz feliz, né? Os seus valores é aquilo que te faz feliz. O que você quer viver num relacionamento, por exemplo? Né? Quais são os valores que você quer viver num relacionamento? O que faz sentido para você dentro de uma relação? O que você quer... Qual é a liberdade que você quer ter? Qual é a liberdade que você acredita que você pode dar para o outro? Os seus valores nada mais é do que aquilo que você é, a sua essência, o que faz sentido para você. Então, você começa a se relacionar com uma pessoa e você percebe ali que ele tem atitudes, que ele tem pensamentos que são muito diferentes dos seus. E que no momento que vocês tiverem que fazer uma escolha, provavelmente vocês vão fazer escolhas diferentes. Você já percebe ali que em algum momento você vai ter que se anular se você quiser que o outro fique do seu lado, ou o outro vai se anular para ficar do seu lado. Então, você começa a conhecer uma pessoa, você já começa a perceber se os valores dessa pessoa batem com os seus, tá? Então, os nossos valores não é nada assim, uma coisa difícil, não é uma coisa longe, não é o propósito de vida. É aquilo que realmente faz sentido para você, tá? Olhar para você mesmo. Às vezes a gente precisa pegar um papelzinho, uma caneta, né? Botar o nosso cérebro para funcionar um pouquinho e escrever ali, né? O que eu quero no relacionamento? Qual tipo de atitude eu quero que a outra pessoa tenha? Qual tipo de atitude eu quero ter? O que eu quero que esse relacionamento me proporcione? O que eu quero proporcionar para outra pessoa? E assim você vai encontrando os seus valores, tá? Estou com um homem 13 anos mais velho, minha autoestima está ótima. Que bom que a sua autoestima está ótima, mas, tá, essa questão da autoestima ela não tem nada a ver com idade, tá? Primeiro, essa questão da idade, porque você me perguntou assim, o que é que eu acho, né? Eu acho o seguinte, idade não tem nada a ver, tá? Eu acho que o que manda mesmo, primeiro, é aqui, né? A nossa mente, os nossos padrões de pensamento e o que vocês querem. Se vocês querem a mesma coisa para a vida de vocês, se a ideia de vocês e as necessidades de vocês casam ali, tá tudo bem, né? Não tem essa questão de idade. Agora, com relação à sua autoestima tá alta porque ele é 13 anos mais velho, pera aí, tá? Porque a sua autoestima tem que estar alta, não importa com qual idade a outra pessoa tem, não importa quantos anos o outro tem, a diferença de idade de vocês. A sua autoestima ela tem que estar elevada por você, pelos seus valores, não pela forma como o outro te valoriza, tá? Porque às vezes a outra pessoa te valoriza porque você é um pouquinho mais jovem e você
se reconhece os seus valores por causa disso, que não tem nada a ver. Gente, nossa live tá acabando, nosso tempinho já era. Não consegui responder todas as dúvidas de vocês, infelizmente, mas adorei estar aqui conversando com vocês. Beijo para todo mundo. Semana que vem tô aqui de volta com um novo tema. Mandem as sugestões de vocês. Boa noite, bom restinho de semana para vocês e até semana que vem.